Ao vivo estamos? Que maravilha, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira e última aula desse evento incrível que está sendo, que é a Operação Libras, tá? Queria te desejar as boas-vindas, porque hoje é o dia mais importante desse evento. Sem sombra de dúvida, eu te digo isso, tá? É o dia mais importante para que você consiga entender como você vai se tornar fluente em Libras, tá? Anderson, nós vimos já muitas coisas, a gente já viu várias coisas, mas calma que hoje é o dia mais especial e eu vou te explicar o porquê no decorrer dessa aula, tá? Mas primeira coisa que eu peço pra vocês é pra vocês já deixar aquele likezinho aí na aula, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, compartilhe com aquele amigo. Sabe aquele amigo que você fez o compromisso? Pois é, manda pra ele vir participar conosco aqui dessa aula, porque essa aula aqui vai transformar a sua vida. Tá? Essa aula vai transformar a sua vida e é um compromisso que você fez comigo de acompanhar durante todos esses dias aqui esse evento. E hoje chegou o grande dia, tá? E nós vamos falar sobre várias coisas, mas me contem, que vocês estão achando do evento até agora? O que vocês aprenderam? Quem conseguiu responder as atividades? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito ver. Sempre a gente está acompanhando aqui na lateral os comentários de vocês. A nossa equipe também está aí nos comentários para ajudar vocês. Então, o importante é a gente ter essa interação. E hoje, mais do que qualquer outro dia, eu preciso de você nos comentários. Preciso de você participando muito, porque hoje nós vamos ter uma aula muito prática. Meu amigo, você vai ter que me ajudar, tá bom? Você, minha querida, que tá querendo desenvolver, que tá querendo alcançar a fluência, entendeu isso, sabe a importância que é a gente parar para entender essa última aula, tá? Mas compartilha essa aula, pelo amor de Deus. Aqui embaixo, manda para aquele amigo, para aquela amiga que tá acompanhando o evento, que tenho certeza que esse evento vai ajudar muita gente, tá? Vamos lá, porque a gente tá com muita coisinha aqui. Lembra comigo? Vamos lá revisar um pouquinho do que aconteceu, certo? Nesse evento, nós estamos aqui com uma responsabilidade que está pesando aqui no meu pescoço. De verdade, é a responsabilidade de te passar um passo a passo para que você possa se tornar fluente em Libras, ainda que você esteja do absoluto zero em um ano. O Anderson, pra mim, tudo aquilo que você já explicou já é alguma coisa que me puxou a perceber que eu preciso desenvolver mais. Eu preciso desenvolver mais, então a gente vai acompanhar todo esse processo. Mas antes disso, para a gente entender esse passo a passo de se tornar fluente em Libras, a primeira coisa é entender o que é fluência. Vocês estão lembrados disso? Deixa aqui nos comentários para mim. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a me falar quais são os 3 pontos da fluência, tá? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vou dar uma dica, tá? CST. Quem lembra? Quem lembra do CST? Quero ver quem vai responder aí, tá? Presta bastante atenção. O que é ser? Nada mais é do que compreender. Esse é o primeiro ponto do tripé da fluência em Libras, tá certo? Compreender uma sinalização, fazer com que o surdo entenda aquilo que você está sinalizando e, obviamente, entender o que o surdo sinaliza, né? Esse é o primeiro passo para você entender esse processo da fluência. Depois disso, o S é de sinalizar, certo? Sinalizar, ele é o segundo passo. Ou seja, como é que eu quero entender apenas a sinalização se eu não sei executá-la? Como que eu quero desenvolver, por exemplo, uma sinalização se eu não consigo organizar ela na minha cabeça, repassar isso em Libras de uma forma objetiva para que seja compreendido para uma pessoa? Eu preciso dominar muito bem essa parte de sinalização. E por fim é a tradução, ou seja, traduzir. Por que o traduzir ele é importante? É porque você vai conseguir passar do português para Libras da mesma forma como você consegue passar da Libras para o português. Você entende isso? É esse processo onde você vai conseguir trabalhar muito bem as duas línguas. E é por isso que a gente gosta de desenvolver sempre esses 3 planos para falar sobre esse tripézinho da fluência em Libras, certo? Então, se você não estava lembrando, a partir de agora você sabe. E é a partir disso daqui que a gente constrói tudo aquilo que a gente está estudando aqui. É a partir disso daqui que eu começo a pensar como que eu vou desenvolver aquilo que eu chamo como método Vale. A história eu não preciso nem lembrar, né? Como é que tudo aconteceu, o Rodrigo, a Elizabeth, as frustrações para chegar nessa parte, mas graças a Deus a gente tem o método Vale. E o método Vale, ele é baseado nesse processo aqui do que é o conceito de fluência, certo? E o método Vale vai basear nessa pizza maravilhosa aqui, ó. Quem lembra? Quem lembra?
nós vimos, né, o primeiro ponto, que era o vocabulário infinito. Vocês lembram disso, que a gente falou um pouquinho sobre esse processo? Falamos a importância de você adquirir novos vocabulários, criar um ciclo de aprendizado de novos sinais para a gente conseguir aumentar esse vocabulário, colocar isso em uma aplicação contextualizada, ou seja, desenvolver textos, desenvolver habilidades de rapidez, desenvolver em você todos esses processos para você não ser apenas uma pessoa que saiba fazer uma boa comunicação usando oi, tudo bem? Bom dia. Não. O nosso objetivo é, se eu te der um texto para você traduzir, você sabe fazer. Se eu te der uma música para você traduzir, você vai conseguir fazer esse processo, porque faz parte do processo da fluência. E sempre é uma aplicação contextualizada. Não adianta querer aprender apenas sinais, lista de sinais, isso não traz resultado. Até que a gente chega no L. O que é o L, gente? A gente viu muito bem que é a língua estruturada, né? A gente entendeu sobre expressão facial, sobre estruturação. A gente entendeu como que a gente pode pegar essa língua, deixar ela de uma forma robusta, ao ponto de acrescentar elementos nela para você ganhar técnica de interpretação, para você saber fazer uma boa interpretação, para você não ficar travando, catando sinal. Tudo aqui entra dentro da língua estruturada. Aqui é como se diz a cerejinha do bolo, certo? Mas ainda ficou faltando falar desse grande Ezinho aqui, que é o estágio da fluência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Até aqui nós já aprendemos algumas coisas, isso aí é meio óbvio, né? A gente já viu, por exemplo, quais são os principais erros que você comete ao aprender Libras. Você lembra na nossa primeiríssima aula, a gente citou aqueles 8 erros essenciais? Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo ali. Segundo, nós conhecemos um pouquinho sobre o surdo, sobre a língua brasileira de sinais, que são temas muito básicos que se a gente não dominar, a gente fica perdido, né? Então a gente começou a trabalhar isso aqui com vocês. Nós já desenvolvemos, por exemplo, o método Vale. A gente já conseguiu trabalhar muito bem. Nós compreendemos como criar, por exemplo, um bom vocabulário na Libras, certo? Como que você vai fazer para adquirir um vocabulário melhor? A gente também já trabalhou como você vai fazer uma análise de um texto, pegar um texto ali e entender quais são os sinais que eu conheço, quais são os sinais que eu não domino. Tudo isso a gente fez. A gente também pegou e fez como a gente pode fazer para identificar as palavras que a gente sinaliza, as que a gente não sinaliza, como a gente tem agilidade, tudo isso a gente já começou a ver nesse processo aqui, certo? E acima de tudo a gente viu como que a gente começa a aplicar esses pilares aqui. Agora, nós precisamos entender esse estágio da fluência. Por que que ele faz parte do método, né? É o que a gente chama de método Vale. Vamos lá então, que eu tenho uma coisinha para falar com vocês. Primeiro, até aqui ficou alguma dúvida, galera? Meu quadro tá quase caindo aqui, mas não tem problema nenhum não, viu? Pode ficar tranquilo. Eu vou segurando ele aqui enquanto isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários, tá? Que a gente tá aqui para responder vocês. Beleza? Meu povo, quando a gente fala sobre essa última etapa, que é o estágio da fluência, aqui mora uma coisa muito boa, uma coisa maravilhosa para você. Sabe por quê? O estágio da fluência, ele é, na verdade, depois de você ter entendido sobre vocabulário, depois de você ter entendido como aplicar, depois de você ter desenvolvido esses aspectos tão importantes, agora a gente precisa comprovar isso, né? Porque até agora você soube fazer muito bem uma tradução, soube desenvolver alguns pontos, mas ainda assim a gente precisa passar por esse estágio da fluência, que é esse período onde você agora vai ser oficial, do início até você chegar nessa última etapa, você vai ter que alcançar a fluência em Libras. E dentro do nosso curso, né, dos nossos alunos, os meninos passam por essa fase e os meninos tremem na base. E eu super entendo. Porque a proposta parece um pouco ousada, mas ao mesmo tempo é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Se você sonha em aprender Libras, se você quer alcançar essa fluência para atuar na área de Libras, se você quer porque quer atuar lá na sua igreja, enfim, cada pessoa vai precisar alcançar esse estágio da fluência e é por isso que a gente vai trabalhando junto aqui com vocês. Tudo bem? Beleza? Mas basicamente, só para vocês ficarem bem tranquilos e tudo mais, o estágio da fluência ele funciona em 4 etapas. Para ficar mais prático, né? Para a gente entender melhor. Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem como que funciona esses 4 estágios da fluência, tá? Esse estágio da fluência, ele precisa desenvolver aspectos em você. E ele é muito similar para trabalhar aquilo que é o conceito de fluência, que é o quê?
compreender, sinalizar e traduzir. São os 3 pontos, correto? Só que o estágio da fluência ele vai detalhar um pouquinho mais isso para que você consiga desenvolver nas etapas. E eu vou mostrar isso na prática para vocês, como é que você pode aperfeiçoar cada uma dessas etapas, beleza? Vamos lá então? O primeiro processo é o que você sempre conhece, que é o quê? Compreender uma sinalização. Vocês estão anotando aí, né, galera? Tá todo mundo aí com um caderninho, tudo certinho, porque a gente precisa anotar bastante essas coisas aqui, tá? Então, o primeiro ponto é compreender a sinalização. Que é esse processo que eu já tô trabalhando com vocês aqui, ó, há muito tempo. Vocês perceberam? Há muito tempo eu já tô aqui buscando, ó, gente, vamos desenvolver sinalização, assim, faço revisão, aplicatividade. Então, a gente tá fazendo esse processo aqui, compreender uma sinalização. Pra gente chegar na segunda partezinha aqui, que é o quê? Que é a sinalização comunicativa. Epa, pera aí, antes que esse aí eu nunca vi não. Calma, nós vamos ver isso na prática, tá? A sinalização comunicativa. Tá? Essa sinalização comunicativa é a sinalização que você precisa desenvolver de uma forma livre. Porque você não tem que ouvir para processar e fazer a sinalização. Pelo contrário, a sinalização comunicativa é aquela conversação direta com o surdo, onde você produz isso e sinaliza para o surdo. Onde você produz a forma como você vai comunicar com ele e vai produzindo isso em língua de sinais. Ficou claro? É o diálogo na Libras, para ficar mais fácil. Só que a gente precisa dominar muito bem disso, porque ela é uma produção livre. Vamos entender mais ou menos isso. É como se eu quisesse falar bem assim, olha, você não tem o que falar, você tem que desenvolver na sua cabeça, estruturar e colocar na língua de sinais. Esse é o processo que você tem que fazer na sinalização comunicativa. Que é diferente, por exemplo, no terceiro ponto, que é a sinalização interpretativa. Certo? Minha letra tá ótima, né? Mas é porque não dá para escrever na lateral, gente. Vocês vão ter que desculpar aí. Mas o que é a sinalização interpretativa? Se você entende que a sinalização comunicativa é essa forma livre de se comunicar, a interpretativa ela é meio presa porque você recebe um texto para fazer isso. Vou te dar um exemplo. Lá no contexto da sua igreja, quando você estiver ali com o padre, o líder religioso, o pastor, quando ele estiver fazendo, o processo que você tem que fazer de sinalização, ele vai exigir várias coisas. Primeira coisa, raciocínio rápido. Você já parou para pensar nisso? Tem que ser muito rápido para perceber, captar o som, pensar e reproduzir isso em língua de sinais. É muita coisa para acontecer. Agora, também existem os processos como pensar qual é o sinal que você vai escolher naquela situação. Se de repente sai uma palavra que não souber o que, ou não ter um sinal, né? Como que você faria como intérprete para passar aquela ideia? Então tudo isso a gente trabalha muito bem aqui nessa sinalização interpretativa, tá? Então a gente precisa capacitar você para você saber fazer uma sinalização interpretativa. Por exemplo, às vezes alguém, até ali mesmo com um surdo lá na empresa sua, né? E aí tem um surdo lá. Aí aquela pessoa quer passar um recado para aquele surdo. Aí você tem que fazer a interpretação. Como que isso acontece? Está dentro desse processo. Deu para pegar? Então é muito importante você dominar dessa interpretação, certo? Essa sinalização interpretativa. Para a gente chegar no quarto ponto, que é o que a gente chama de dar voz ao surdo. Ou que a gente conhece também como verbalização, tá? Alguns chamam até de verbalização. Então, dá voz ao surdo, mas é de uma forma fluida e estruturada. Olha, pensar do português para Libras já é um pouquinho mais difícil, né? E se pegasse da Libras para o português? É aí que mora o problema. É aí que as pessoas sofrem um pouquinho com isso. E eu sei que você está muito no estágio inicial. Eu sei que você está começando agora, então não precisa enlouquecer sua cabeça de achar que você tem que achar esse ponto aqui, não. Isso aqui é o estágio final do que você vai alcançar. Mas é pra gente chegar nesse ponto e dominar essas coisas, certo? E é por isso que a gente vai experimentar um pouquinho de cada uma, só pra você sentir mais ou menos como é que é. E a gente vai ver isso na prática, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ver cada uma dessas etapas agora, tá bom? A primeira etapa é a compreender a sinalização. O que eu fiz para vocês? Eu separei 3 exemplos aqui onde eu vou sinalizar
uma história em Libras. E aí eu quero que vocês agora prestem bastante atenção e vocês vão me responder nos comentários aquilo que vocês entenderam. Não precisa ser cada sinalzinho não, tá? Não precisa. Eu só quero que você traga para mim a ideia daquilo que você entendeu. Você pode mandar numa mensagem só, pode mandar uns pedaços, não tem problema. Eu só quero ver o que a gente consegue tirar de você. Lembra, meu objetivo aqui é segurar na sua mão. Eu não vou cobrar que você esteja 100% em cada uma desses processos, não. Pelo contrário, eu quero desenvolver em você um princípio para a gente entender cada um desses processos. Pode ser? Tranquilo? Então eu vou sinalizar um primeiro exemplo e você vai aí nos comentários. Pode ser? Estão preparados? Estão preparados? Vamos lá que eu vou começar a sinalizar, beleza? O que você entendeu? O que você entendeu desse primeiro exemplo aí? Deixa nos comentários, faça com bastante calma, tá? Depois essa aula aí vai ficar disponível para você dar uma revisão, mas a princípio, o que você conseguiu entender dessa primeira situação? Deixa aí nos comentários, tá? Porque a gente fez uma série de coisas e aqui é o importante que a gente tem que perceber algumas coisinhas. Primeiro, a minha expressão facial, a minha leitura labial, a forma como eu sinalizo e localizo as coisas. Vocês têm que perceber tudo isso. Porque teve um momento que eu tava aqui, depois eu fui pra cá, depois uma coisa passou aqui, depois eu fui pra cá. Vocês perceberam isso? E o surdo, ele é muito visual. Então, lembra que eu falei sobre isso? O surdo ser visual faz com que eu crie uma historinha aqui. Então eu preciso desenvolver isso muito bem. Tá? Deixa nos comentários. Vamos fazer a correção agora? Primeiro ponto. Eu estava aonde? Em casa. Eu estava em casa, aí de repente eu vim aqui, fui andando, né? E eu peguei o quê? O que seria isso aqui, hein? Quando você segura assim, você tá o quê? Com uma mochila. Muito bom. Uma mochila, certo? Com essa mochila, eu tava aqui com essa mochila, aí de repente eu fui andando, e de repente eu fiz isso aqui. O que seria isso aqui? Qual que é a movimentação disso? De abrir a porta. Aí andei mais um pouco e fechei a porta. Olha pra você ver como é que o surdo é visual. Se eu tivesse andado e fechado a porta, deu-se a entender que a porta estava o quê? Aberta. Só que quando eu faço o movimento de abrir a porta e sair, se eu não fechar essa porta, o surdo vai achar que você deixou a casa aberta, alguém vai assaltar a sua casa. Olha pra você ver como é que o surdo percebe as coisas, né? Então você vai andando, aí eu fechei a porta e fui. E aqui eu fiquei fazendo o quê? Esperando. Esperando para ver se tinha o quê? Um ônibus. Pela minha movimentação da boca, você percebeu que era o ônibus. E não, por exemplo, uma carona de um carro ou alguma coisa assim. Então era um ônibus, né? E aí eu fiz assim e tudo mais e fiquei esperando. De repente, qual que é a ideia? O ônibus passou. Aí você, não. Ó o tempo, ó, esperando. Aí vem um outro ônibus e ó, passa. E aí você percebe que você tá o quê? Tá atrasado. Meu Deus, o horário. Aí eu fiz ainda assim, ó. Meu Deus, tô atrasado. Aí ele pensa e fala, eu vou andando. E andando pra onde, gente? Para a casa de estudar, escola. Então, pra escola, eu fui andando. E aí eu cheguei, abri a porta. O que eu fiz? Professora, me desculpe, perdão, eu estou atrasado. Aí ele andou, sentou, pegou a mochila, colocou aqui, abriu o zíper, pegou um livro, um caderno e começou a fazer o quê? Escrever. O que você conseguiu perceber disso daí? Você acertou?
Conseguiu absorver isso? Porque é importante você perceber essas histórias mesmo, tá? Agora nós vamos para o segundo exemplo, perfeito? Vamos lá então? Anderson, agora complicou um pouquinho, hein? O que vocês conseguiram absorver desse texto aí? O início parecia um pouquinho fácil, né? Mas a cena ela começou a ganhar o quê? Velocidade. Quando ela começa a ganhar velocidade, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente acompanhar a cena. Mas por quê? Era uma cena de suspense ou de medo, alguma coisa nesse sentido. Então, o bom intérprete, alguém que realmente é fluente em Libras, consegue passar isso com muita tranquilidade. Então, o que você entendeu? Deixa aí nos comentários que a gente vai corrigir isso aqui agora, tá? Deixa aí o que você conseguiu compreender. Basicamente, o que aconteceu? Eu falei que eu estava em casa, certo? E eu tava o quê? Ó, às vezes eu tava cansado, entendeu? Eu tava cansado, eu falei, eu vou o quê? Passear. Leitura labial precisou acontecer para você absorver. Alisson, sempre eu vou ter uma leitura labial para me ajudar? Nem sempre, mas é um auxiliador na hora de você compreender bem uma sinalização, certo? Lá no meu curso, eu ajudo muitos meus alunos a entender esses auxiliadores, sabe? Porque a sua expressão facial traz isso. A sua boca, a leitura labial traz isso, o seu posicionamento de corpo faz isso, a movimentação, isso vai te ajudar muito. Então, querendo ou não, isso vai ajudando bastante e depois a gente pode explicar isso com mais calma para vocês. Show de bola? Então eu fiz que eu fui passear e eu fui passear onde? Numa rua que tinha muitas o quê? Árvores. Vocês perceberam isso? Tinha muitas árvores, estava andando, só que tava o quê? Tava à noite e tava o quê? Escuro. Maravilha. Só que tinha um outro elemento. O que era isso? Ventando. Ó, pra você ver como é que tudo colaborou para entender que isso aqui era vento. E tava ventando e tudo mais, e ele gosta disso. Então ele foi caminhando, caminhando. Aí teve uma hora que ele, ó, de repente ele olha para trás e vê que tem uma moto, né? Uma moto e tem dois homens nela. Coloquei um homem aqui, um outro aqui. E aí, beleza, aí ele vai andando e tal. Aí de repente ele percebe que a moto tá o quê? Tá vindo aqui atrás, ó a moto aqui, ó. Essa movimentação que a gente faz isso aqui é para demonstrar uma moto. Se fosse um carro era com dois, tá? Por causa do pneu. O pneu da frente, o pneu do carro e o pneu da moto, certo? Então você tá aqui andando, aí de repente ele começa a fazer o quê? A minha expressão mudou e eu comecei a acelerar aqui, ó. Só que vem a moto de repente faz o quê? Cerca ele, a moto vem pra frente dele, tá vendo a movimentação? Ó. Olha como que o surdo ele é visual. Colocou a moto aqui na frente, aí de repente eu viro meu corpo aqui e falo, ó, isso é o quê? Um assalto, isso é um roubo, isso aqui é um assalto, vambora. Me dá aí dinheiro e seu celular, passa, passa, passa. Só que a gente vai virar o outro corpo para mostrar que aqui tem uma outra pessoa respondendo, que é esse cidadãozinho aqui, ó. Lembra, se o cara virou, ele tá posicionado pra cá. Se esse aqui tá falando, ele vai ter que virar pra cá, tá? Isso a gente usa como uma estratégia muito boa pra entender quem é que tá falando. Só que ele vai falar o quê? Vocês lembram? O que é isso, gente? Calma, calma, calma. Eu sou surdo. Calma, calma, eu sou surdo. Aí ela passa logo, passa o telefone e tudo mais. Aí ele tá, calma, calma. Pega o celular e dá pra ele. Aí ele fala isso aqui, ó. O que você entendeu? Eu não tenho dinheiro. Ó, dinheiro? Não tenho. Dinheiro não tenho. E aí então ele vai, pega ali e monta e ó. Eu fiz até uma movimentação de foram embora, ó. Vazaram.
Por quê? Essa movimentação das mãos você tem que perceber. Ficou claro pra você? Você conseguiu perceber? Agora me responde aqui nos comentários. Na hora que acelerou a sinalização, você ficou meio tenso de tentar entender? Porque é isso que a gente precisa trabalhar. Lembra quando eu falei com vocês aqui sobre aplicação, que a gente precisa trabalhar a velocidade? Pois é, a fluência vai conseguir te ajudar nisso daí. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, a gente trabalha dentro do nosso curso, tá? Tudo isso muito bem detalhado, tudo isso com muita prática para você conseguir fazer da mesma forma. Beleza? Agora o último exemplo que eu vou dar para vocês, beleza? Vamos lá então? Agora é um pouquinho mais difícil porque não tem essa criação de história. É um texto narrativo. Isso faz com que você precise prestar atenção no contexto da sinalização. Vamos lá então? Comecei. O Anderson, você quebrou minhas pernas agora. O Anderson, você quebrou as minhas pernas. Porque o que foi isso que você fez? Mas me fala uma coisa, você não entendeu absolutamente nada? Duvido. E eu quero te desafiar para você deixar aqui nos comentários, porque isso aí é difícil. Você me trazer uma ideia do que você conseguiu absorver desse texto. É um texto que exige, é um texto que prega ali um pouquinho e aí a gente fica meio assim, como é que a gente faz e tal, mas é assim mesmo, tá? A gente precisa desenvolver isso. Mas vamos lá, eu vou ajudar vocês aqui um pouquinho, tá? Eu falei sobre um pouquinho sobre a importância da Libras na minha vida, certo? Esse foi a principal temática que eu trabalhei aqui com vocês. Eu falei que há muito tempo atrás, quando eu era o quê? Criança, né? Eu tinha um sonho muito grande de quê? Aprender Libras. Por quê? Vocês lembram por quê? Eu tinha um amigo surdo lá na escola. Aí lá na escola eu tinha esse amigo surdo, mas ele sempre tava o quê? Sozinho, tava triste, e eu olhava para aquela situação ali, olhava para ele e eu tinha o quê? Dó. Vocês perceberam pela minha boca que eu falei dó? Dó. Eu tinha dó. Mas então, eu queria muito aprender Libras para comunicar com ele. Mas todos os dias, então, eu decidi fazer o quê? Eu dava um oi para ele. Aí eu falava: "Oi, tudo bem?" E ele me respondia todos os dias o quê? "Oi, tudo bem." Aí teve ele, então decidiu o quê? Me ensinar, né? Ou ensinar para essa pessoa aqui que era eu, ensinar o quê? Libras. Ensinar Libras. E então foi então que eu comecei a aprender sinais. Sinais. Só girar o pulso, tá vendo? Sinais. Sinais. Então eu aprendi o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, desculpa, perdão, tchau, até depois.
Tudo isso ele falou que aprendeu. Aí ele fala o seguinte, ó. Hoje eu... Qual que é a ideia disso daqui? A ideia de crescer, né? Hoje eu, ó, cresci. Quando eu cresci, hoje eu trabalho como o quê? Intérprete de Libras. E também ele falou uma coisa muito interessante. Quero ver quem sabe o que aconteceu na última coisinha. Deixa aí nos comentários. Quem lembra? Quem lembra? Ele era o quê? Casado, ó. Colocou a aliançazinha e juntou as mãozinhas, tá? Ele é casado com uma surda. Vocês perceberam essa história? O que vocês conseguiram? Deixa nos comentários que eu quero muito saber. Porque é um texto difícil, gente. Um texto que vocês viram que eu não brinquei com vocês, eu fiz o texto rápido. Fiz ele com várias expressões, usando vários auxiliadores, tipo a boca, a expressão, a localização do corpo, para quando era eu dando o oi, tudo bem, quando era o surdo dando o oi, tudo bem. Então eu fui trabalhando dessa forma. Vocês conseguiram perceber isso? Isso ajudou vocês na hora da compreensão? Deixa aqui nos comentários, sabe por quê? A gente precisa entender que essa interação, ela precisa acontecer. E quando eu sei esses mecanismos, essas formas de facilitar uma comunicação, essa forma de trabalhar bem, fica, ó, anos-luz mais fácil de conseguir trabalhar bem e entender essa compreensão da sinalização. Show de bola? Maravilha? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Para a gente passar então para sinalização comunicativa. O que é a sinalização comunicativa? Vamos lá com bastante calma. Basicamente, eu quero trabalhar com você o processo de você desenvolver como eu posso dizer? Uma apresentação pessoal. E eu queria muito desenvolver isso com você, tá? Existem alguns elementos que a gente poderia trabalhar, vocês não acham? Pra gente desenvolver uma apresentação pessoal. Como que seria você sinalizando isso daí em casa? Nós vamos fazer umas coisinhas aqui. Nós vamos falar alguns elementos dentro da minha sinalização que nós vamos criar aqui agora, tá? Nós vamos falar o nosso nome em Libras. Nós vamos falar o nosso sinal na Libras. Não sei se vocês conhecem o sinal, mas o sinal ele é uma identificação que nós temos dentro da comunidade surda, do povo surdo. Vocês viram minha garrafa do tamanho que ela é hoje? Eu falei, não, hoje eu vou ter que caprichar. De tanta coisa que eu converso aqui, essa interação me deixa até com sede. Nós vamos trabalhar o sinal como uma forma de identificação de uma pessoa. Por quê? Imagina se eu estivesse fofocando, falando assim, você conhece o Anderson? Pois é, o Anderson. Imagina fazer isso toda hora para falar o nome de uma pessoa? Não. Cada pessoa recebe um sinal quando entra dentro da comunidade surda. Cada pessoa que está aprendendo Libras, quando tem um contato direto com o surdo, recebe esse sinal, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você começou a aprender Libras, você tem o seu primeiro contato com o surdo. Você vai pedir para ele um sinal. Porque ele vai te dar um sinal como uma forma de identificação. E aí, esse sinal que ele der para você vai valer para todas as demais pessoas que conhecerem. Por exemplo, o meu sinal é esse aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. O Anderson. Certo? Então, toda vez quando alguém quer falar da minha vida, fofocar, eles falam, você conhece o Anderson? Tá? Eles usam isso daí para facilitar essa forma de comunicação. Show de bola? Então nós vamos... Se você já tiver um sinal, você vai usar. Se você não tiver um sinal, você só vai falar que você não tem esse sinal. Beleza? Nós vamos também falar onde a gente mora. E a gente vai ter que caprichar na datilologia. Não vai ter jeito. E vamos falar se a gente conhece algum surdo. Tá? Vai ser essa básica apresentação aí. O nome, o sinal, onde a gente mora e se a gente conhece algum surdo. Vamos tentar trabalhar isso dentro de uma sinalização, certo? Então a gente começa com uma apresentação básica, né? Importante. Então a gente pode começar com oi, tudo bem, boa noite, né? Então vamos lá então? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos falar que a gente está falando com o público, né? Então, ó, oi, tudo bem? Boa noite a todos. Quando eu quero falar de nome, vocês lembram o sinal de nome? Faz a letra U da esquerda para a sua direita. Se você for canhoto, você faz o contrário, certo? Então, ó, nome. E quando eu quero falar do meu nome, eu posso falar meu nome ou então, virar a mão, meu nome, certo? Meu nome. Então, você pode falar bem assim, ó, meu nome é o Anderson, certo? Fiz meu nome e eu vou falar aqui o meu sinal. Opa, ó, movimento, girou a mão, deixa o braço firme e gira o pulso para mim. Gira o pulso e bate agora aqui no seu peito. Com a letra A, tá? Gira o pulso e bate no seu peito. Gira o pulso e bate no seu peito.
Se fosse o sinal da pessoa, gira o pulso e joga pra pessoa. Gira o pulso e joga pra pessoa, tá? Girou, jogou. Girou pra mim. Beleza? Então vamos lá então, ó. Meu nome é o Anderson e o meu sinal é o Anderson, certo? E cada sinal tem uma história, tá? O meu sinal, por exemplo, é que quando eu estava aprendendo Libras, meu cabelo era todo espetado, pra vocês terem uma noção. Ah, Anderson, mas você não tem o cabelo hoje espetado. Eu sei, mas é a marca que fica. É por isso, certo? Então, acaba criando desse jeito o sinal. E aí você tem, então, agora essa forma de comunicação, certo? Então, vamos lá do início até agora, que já dá pra gente pegar muita coisa. Vamos lá, então. Agora você vai fazer o seu nome em casa. Pode ser? Vai lá. Pode fazer com calma. A gente não tá querendo correria, tá? A sinalização comunicativa, ela tem esse objetivo de processar para depois desenvolver, certo? E agora você vai fazer o seguinte, ó. Meu sinal, girou, jogou. Meu sinal é, faça o sinal. Mas o antes eu não tenho sinal. Então você vai fazer o seguinte, ó. Meu sinal, eu não tenho. Beleza? Meu sinal, letra L, ó. Girou o pulso. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Beleza? Aí você vai falar onde você mora. Aí você vai falar assim, ó. Hoje eu moro, tá? Hoje eu casa. Hoje eu moro. Aí você pode falar o nome da sua cidade. Aí você coloca o sinal de cidade, faz a letra O aqui, ó, e o indicador na cidade de qual que é a sua cidade? Ah, sei lá, São Paulo. Aí eu vou fazer, ó. SAOPAULO. São Paulo. As cidades têm sinais, Anderson? A maioria tem, tá? Então você pode ter, por exemplo, São Paulo, você tem Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, Belo Horizonte, você tem Recife, você tem... Vixe, tem muita cidade. A gente vai ficar aqui fazendo o dia todo, né? Mas só para você saber, depois você pesquisa. Senão vamos de datilologia, que é bom que a gente quer treinar mesmo a datilologia, certo? E por fim a gente vai falar se a gente conhece algum surdo. Eu vou fazer uma frase aqui e você vai tentar entender o que eu fiz, tá bom? O que eu falei? Que eu tive contato, né? Tive contato com um surdo, eu conheci um surdo há muito tempo atrás, quando eu era criança. E aí eu fui crescendo, né? Fui crescendo junto com um surdo. Olha essa outra frase. O que eu fiz, gente? Eu conheço, ó, conheço um surdo, mas contato, ó, dedo do meio, contato, não tenho. Contato eu não tenho. Ou então você pode falar bem assim, ó. O que eu falei? Eu balancei a cabeça e ó, não conheço um surdo, mas tenho vontade e quero. Ou seja, eu quero conhecer esse um surdo. Você pode trabalhar dessa forma para passar essa ideia, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sinalizando aqui. E aí, nos momentos, nós vamos fazer do início ao fim, certo? E aí você vai mostrando pra gente como é que você tá desenvolvendo aí com as suas informações. Pode ser? Vamos lá então? Vou começar. Faz oi aqui comigo, tá? Oi. Tudo bem? Tudo bem? E você vai fazer, ó. Boa noite a todos. Aí vai lá. Meu nome é. O seu nome agora, vai lá. Vou fazer com calma, não tem problema. A gente quer trabalhar bem essa datilologia para você não ter problema com isso lá na frente. Beleza? Fechou? Maravilha? Aí você vai fazer o seguinte, ó. O meu sinal. Agora, se você não tem sinal, você vai fazer esse sinal aqui. Beleza? Não se esqueça disso. Não se esqueça, tá? Então, ó, sinal não tem, beleza? Não se esqueça desse processo. Aí você também pode falar o seguinte, ó. Hoje eu. Vamos lá. Hoje eu moro na cidade. Digita o nome da sua cidade aí. Vai lá. Não tem problema não. A gente vai desenvolver essa datilologia. Sabe por quê?
Quando eu trabalho datilologia, fica muito mais fácil de absorver, certo? Então, quanto mais datilologia eu treinar, melhor é pra mim. Fechou? Deu certo? E pra finalizar é o seguinte, ó. Você conhece algum surdo? Não conhece? Qual frase você vai usar? Capricha aí, ó. E aí? Conseguiu fazer? Gente, isso aqui é só um experimento do que é uma sinalização comunicativa. Aqui a gente tem que trabalhar muitas outras coisas. E aqui a gente vai sempre trazendo, pelo menos com os nossos alunos, dessa forma. Eu vou te dar um tema e você vai produzir algo em relação a isso. Por exemplo, eu vou te dar um tema sobre surdez. Aí você vai me passando, de acordo com a sinalização, o que você entende como surdez, quais são as informações que você tem sobre isso. E aí, aí a pessoa, na verdade, o nosso aluno, ele vai começar a desenvolver a sinalização. E é aí que a gente começa a fazer o quê? Tesourar. Como assim, Anderson? A gente começa a cortar os erros, tentar, essa estrutura não ficou bacana, talvez colocando dessa forma, e aí você vai trazendo isso. Para quê? Quando você chegar de frente a um surdo, você consiga fazer uma sinalização comunicativa perfeita, sem travar em frente ao surdo, sem ficar gaguejando, tá procurando qual sinal que é aqui agora, sem ficar com aquela neura de meu Deus do céu, será que o surdo está me entendendo? Não, porque você tem firmeza na sua sinalização comunicativa. Consequentemente, você já tem mais um passo da fluência prontinho nas suas mãos. Para a gente agora entrar na sinalização interpretativa, que agora é o momento onde você vai perceber uma coisa muito interessante, tá? Que é o quê? A gente vai ver que a sinalização interpretativa, ela exige um pouquinho de você porque ele é um texto que ou às vezes é escrito ou às vezes é oral. E aí você tem que ouvir e processar aquilo. E uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos é a partir de níveis de velocidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando um texto hoje de, sei lá, economia. Um tema bem complicadinho, né? Mas aí meus alunos estão com esse texto de economia. Eles vão ter que agora começar a desenvolver um processo onde eles vão pegar velocidades de voz para ele conseguir fazer a tradução, certo? Então, eu separei hoje aqui um texto para vocês onde nós vamos trabalhar ele. Eu vou ler esse texto e você vai ter que sinalizar. E eu separei esse texto só com sinais que você conhece em Libras. Será que conhece todos? Eu creio que você conhece a maioria. Se você participou do primeiro, segundo dia e hoje também no terceiro, você vai conseguir desenvolver muito bem esse texto. Vamos lá ver então? Eu vou ler a princípio o texto e você vai percebendo os sinais. Primeira parte, vamos fazer uma análise. Pode ser? Tranquilo? Vamos lá? Primeiro texto diz o seguinte: hoje é dia de estudar a Libras aqui em casa. Minha mãe e o meu pai querem que eu seja um intérprete de Libras e trabalhe na igreja, pois Deus me deu recursos para fazer os meus estudos. Mas o Anderson, você me quebra, porque, por exemplo, recursos eu não sei o sinal. E aí que entra a magia de você estudar uma boa sinalização interpretativa. Adaptar. O que é recurso? O que você mudaria? Qual a primeira palavra que aparece na sua cabeça com recurso? Recurso é? Você entendeu que dá para adaptar e colocar isso daqui? A gente vai fazer isso com o texto. Então eu vou fazer uma primeira leitura e você vai tentar fazer, tá? E eu vou fazer uma segunda leitura mais rápida e você vai tentar desenvolver. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Primeira leitura. Hoje, dia de estudar a Libras aqui em casa. Minha mãe e o meu pai querem que eu seja um intérprete de Libras e trabalhe na igreja, pois Deus me deu recursos para fazer os meus estudos. O Anderson do céu, que dificuldade que foi isso? Calma, eu vou te ajudar agora com a sinalização e aí na segunda vez a gente faz mais rápido. Pode ser? Vamos lá então. Hoje é dia de estudar Libras. Então vamos lá então, ó. Hoje, sinal de dia, dia, certo? Estudar e o sinal de Libras,
certo? De novo, então, hoje, dia, estudar Libras. Aí ele fala o seguinte, aqui em casa. Aqui em casa. Sinalização tranquila, né? Vamos lá. Minha mãe e meu pai querem que eu seja um intérprete de Libras. Minha mãe e meu pai. 2 vezes o meu, não precisa. Você lembra disso que eu falei com você que você pode cortar? Então vamos lá então, ó. A minha mulher, bença. Homem, bença, certo? Minha mulher, bença. Homem, bença. Querem, sinal de querer, tá bom? Que eu seja o intérprete. Que eu, ou seja, você não interpreta, tá? Que eu seja não precisa interpretar, você só vai e faz sinal de intérprete e o sinal de Libras. Libras, perfeito? Aí fala o seguinte, e trabalho na igreja. Aí você pode usar o sinal de também. Também trabalhar na casa cruz. Igreja. Igreja. De novo essa frase. Hoje é dia de estudar Libras. Minha mãe e o meu pai querem que eu seja um intérprete de Libras e trabalhe na igreja. Beleza? Pois Deus me deu recursos para fazer os meus estudos. Pois é a mesma coisa de por quê. Vocês viram usando isso hoje, né? Porque Deus me deu. Pega aqui, ó, e me dá, tá bom? Me dá recursos, ou recursos, do jeito que você quiser, tá? Para fazer, lembra mata-piolho? Para fazer meus estudos. Maravilha? Vamos lá então? Agora é com você, sem choro, sem nada. Eu vou ler e você vai fazer a sua sinalização. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser só ouvir, se você quiser fazer o que você quiser, faça do seu jeito. O importante é tentar acompanhar a velocidade da minha voz. Pode ser? Dá uma descansada aí e vamos embora. Primeira parte, vamos lá. Hoje é dia de estudar a Libras aqui em casa. A minha mãe e o meu pai querem que eu seja intérprete de Libras e trabalhe na igreja. Pois Deus me deu recursos para fazer os meus estudos. E aí, ficou mais fácil? Pois é. E aí, dentro do meu curso, por exemplo, eu trabalho muito mais rápido com os meus alunos, né? Coloco muito mais informação. Mas a gente só vai pegar essa parte, beleza? Vamos fazer uma segunda frase aqui, só pra gente pegar. É o seguinte, ó. Minha mãe me incentivou a ir à academia e estudar. E também a ir à igreja. Mas eu penso que eu não quero isso pra minha vida. Frase triste, né? Mas só pra gente pegar o contexto. De novo, a minha mãe sempre me incentivou a ir à academia, a estudar e também a ir à igreja. Mas eu penso que eu não quero isso pra minha vida. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura devagar. Você vai pensar aí nos sinais, qual que você poderia usar e a gente vai fazer juntos depois. Beleza? Vamos lá então. Minha mãe sempre me incentivou a ir à academia, a estudar e também a ir à igreja. Mas eu penso que eu não quero isso daí para a minha vida. Como é que foi aí? Vamos lá fazer juntos então? Minha mãe sempre, ó, sinal de sempre, tá? Letra V, vai jogando aqui, ó, sempre, sempre, tá bom? De novo, então, minha mãe sempre, ó, me incentivou, vai, me incentivou a ir na academia, beleza? Na academia, vocês viram esse sinal aí na última aula, né? Que às vezes a gente pode usar assim, mas o sinal mesmo é academia. A estudar e também a ir à igreja. Você viu o sinal de também agora, né? Também ir aonde? Na casa cruz. Casa cruz. Mas eu penso,
Ó, mas, de contradição, mas, porque bate, mas vai contra. Porque bate, mas vai um para cada lado, beleza? Mas eu penso que eu não quero, ou então só faz isso aqui, ó, não quero, não quero, não quero. Pode ser, não quero, vai lançar na cabeça, ou então não quero. Isso daí para a minha vida. Isso daí para a minha vida. Certo? Então a gente basicamente fez essa sinalização. Vamos agora. Vou ler o texto de novo e você sozinho. Capricha aí agora, beleza? Tô amando esses desafios aqui. E isso sim é desafio pra vocês, viu? Não é ficar mexendo no Instagram como a gente já falou, não. Bora lá? 1, 2, 3 e... A minha mãe sempre me incentivou a ir à academia, a estudar e também ir à igreja. Mas eu penso que eu não quero isso para a minha vida. E aí, o que vocês me dizem dessa terceira parte? Gente, aqui a gente poderia trabalhar muitas coisas, tá? E aí eu tenho que detalhar com vocês pra gente conseguir alcançar uma interpretação sensacional. Porque tem palavras que você tem que adaptar, tem coisas que você tem que acelerar um pouquinho mais. Você tem que pensar, por exemplo, quando você tem que fazer cortes no texto, que a gente viu isso muito, né? Na hora da gente fazer aquela análise textual na aula passada. Mas agora ela faz mais sentido porque é uma sinalização interpretativa, certo? Então aqui a gente vai desenvolvendo isso. Só que agora a gente vai chegar na última parte. Sim, agora é hora de dar voz ao surdo, tá? Agora nós vamos fazer o sistema contrário da sinalização interpretativa, tá? E vocês vão ter que trazer voz à minha sinalização. O que é isso? Você vai ver o sinal e você vai colocar isso na língua portuguesa, certo? Então, a gente chama isso de verbalização, mas a gente quer focar ainda mais no processo onde você entende que você precisa pelo menos trazer uma linha de raciocínio, tá? Não é falar sinal solto não, beleza? Você precisa correr mesmo. Então, a gente precisa trazer um texto fluido de uma forma que dá para desenvolver, tá? Então, a gente vai trabalhar com velocidades, beleza? E aí vocês vão perceber, a gente vai ter um texto menor, vamos ter um texto maior e você vai percebendo, beleza? Eu vou fazer a primeira sinalização e aí de casa agora, se você tiver, tranca esse quarto aí, tranca esse banheiro, não sei onde é que você tá, para você fazer isso de voz audível, tá? Eu preciso que você fale pra gente entender que processo você conseguiu desenvolver ele, beleza? Vamos lá então começar? 1, 2, 3 e... Conseguiram? Vocês perceberam que o texto que eu fiz foi o mesmo lá de cima? Perceberam isso? Só que eu não quero que você fique colando, né? Eu não ia te avisar pra você ficar colando. Mas você percebeu? O que você conseguiu fazer? De uma nota de 1 a 10 aí, qual a nota que você dá pra você? Deixa aqui nos comentários. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Nós vamos fazer o segundo texto da minha mãe e do meu pai, que incentivei a academia e tal. Só que eu não quero que você olhe pro seu caderno. Eu quero que você olhe pra mim e tente desenvolver aquilo que você conseguir. Pode ser? Vamos lá então? E aí, conseguiram? O que vocês acharam desse processo aí? Deu pra fazer e tudo mais? Então, ó, presta bastante atenção, tá? Que isso aí é excepcional. Por quê? Dar voz ao surdo não é um bicho de sete cabeças. Existem técnicas pra você desenvolver. Quando você conhece os sinais, tá vendo como é que tudo fica mais fácil? Porque se eu desse um texto aqui aleatório, vocês provavelmente não conseguiriam nem sequer pensar. Mas quando eu dou uma sinalização que vocês conhecem, vocês conseguem dar voz à minha sinalização, dar voz a um surdo futuramente.
certo? Então é aqui que a magia acontece. São esses pontos que vão desenvolvendo aqui. Agora vamos fazer uma autoavaliação? De tudo isso aqui que você viu do método Vale, né? Que a gente mostrou aqui bem. O método Valezinho aqui, ó. A gente tem, primeiro ponto, o vocabulário, né? Que é um vocabulário infinito. Ele é um ciclo onde você vai aprender novos sinais sempre. Uma aplicação contextualizada, fazer uma análise de um texto muito bem. Depois de você trabalhar a língua estruturada, saber como que você vai colocar cada um dos elementos, qual elemento vai para qual lado, o que você precisa cortar, o que você não sinaliza. E depois de você entender o estágio da fluência e entender que existem esses processos para você praticar e é o fim da caminhada para alcançar a fluência, me fala uma coisa, o que você precisa melhorar ainda dentro desses pontos aí? O Anderson, deixa aí nos comentários, fica à vontade. O Anderson, eu preciso melhorar muita coisa ainda. O Anderson, eu preciso, talvez, compreender melhor a sinalização. Mas minha dificuldade está aqui. Nossa, o Anderson, minha dificuldade que eu fui percebendo é na hora de entender qual é o sinal que eu tenho que sinalizar, qual que é a palavra que eu tenho que desenvolver. O Anderson, eu entendi muito bem a sinalização. Agora, o que me trava é colocar isso na hora de sinalizar de uma forma rápida. Cada um vai ter sua dificuldade. E é por isso que agora você vai ter que refletir comigo. Qual que é o plano que você usará para conseguir aprender isso? Você tem alguma ideia? Você sabe como é que você vai fazer para chegar nesse estágio da fluência e conseguir alcançar cada um desses pontos de forma onde você começa ali no compreender e vai até o momento onde você consegue fazer uma tradução e uma verbalização? Você consegue me dizer qual é o plano que você vai fazer isso? Então deixa eu te falar. Eu quero hoje falar com você sobre uma oportunidade para você aprender Libras e acima de aprender Libras, né, gente, se tornar fluente em Libras, tá? Você se lembra quando você chegou nesse evento? Eu me lembro lá no primeiro dia que a gente estava, onde tanta coisa foi acontecendo, vocês foram compartilhando sobre o porquê de vocês estarem aqui nesse evento, vocês compartilharam sobre várias coisas. Porque você sempre sonhou em aprender Libras, né? Mas sempre teve que colocar outras prioridades no meio do caminho, sempre teve outras prioridades na frente. E aí Libras sempre era o segundo plano. Libras sempre era o terceiro, quarto, quinto. Às vezes não era o último, né? Essa é a realidade. Você lembra daquela experiência, como alguns contaram, e teve um contato direto com o surdo, mas foi uma vergonha, foi uma sensação de desespero, de frustração, sabe? Eu me lembro de vocês terem falado sobre isso, pois você não sabia se comunicar bem, aquilo ali te deixou triste, frustrado. Às vezes, você vivia lá no Instagram, no YouTube, vendo vários perfis de Libras nas redes sociais, mas aprendia sinal sempre, mas nunca sabia como colocar aquilo ali dentro de uma frase. Nunca se imaginou com aqueles sinais fazendo o que a gente fez nessa aula de hoje aqui, né? Então você percebeu que não tem como você olhar para aqueles sinais e desenvolver isso daqui, porque isso daqui é mais profundo. Às vezes você já até fez um curso, alguns até comentaram sobre isso, né? Mas já tinha esquecido os tantos e tantos sinais que aprendeu, ou simplesmente acabou desanimando, né, no meio do processo e ficou meio abatido ou abatida com relação a isso. Mas eu sei que vocês pensam que isso tudo aqui parece ser muito difícil. Não é verdade? Não, você para e pensa, meu Deus, isso aqui é muito difícil. Às vezes bate aquela questão, tipo assim, será que eu vou dar conta disso? Parece que eu não dou conta disso, né? Mas eu te falo uma coisa, isso daqui parece difícil, mas não é porque você é o problema. Você não é o problema. O problema é a forma como te ensinaram Libras. Seja lá no seu curso, seja na forma do Instagram, porque você olha para isso daqui e fala, meu Deus, com aqueles sinaizinhos que eu aprendi ali, eu não consigo, por exemplo, desenvolver isso. Com a lista de sinais que o professor me ensinou, eu não consigo, por exemplo, desenvolver isso aí, Anderson. Então a gente percebe que a gente tem que mudar a estratégia, né? Os métodos tradicionais, eles sempre vão te ensinar como você vai aprender sinais através de listas de sinais. Como você vai aprender, por exemplo, vendo um videozinho de 1 minuto para saber qual é o sinal X, Y. Sempre isso vai acontecer. Mas vocês viram e foram a prova viva e real de que isso daqui, ó, é a realidade. É isso daqui que vai fazer com que você chegue em frente a um surdo e saiba se comunicar. Para que você saiba se comunicar em Libras lá no seu trabalho. Para você realizar esse sonho, é isso daqui o caminho. Então, a verdade que eu sempre falo com vocês é que é preciso tomar um passo inicial para entender que esse aqui é o plano real e esse é o caminho que você tem que seguir através de um método que vai te ajudar bastante.
eu gosto sempre de falar o seguinte: qual foi, gente, o professor que já chegou pra você e falou bem assim, olha, segue isso daqui, ó, esse método que você vai alcançar essa fluência que eu tô te falando. Qual foi o professor que já te prometeu isso? Nenhum, sabe por quê? E eu vou te falar isso do fundo do meu coração. Muitos desses professores que te ensinam Libras ali no Instagram, que às vezes te ensinou ali o básico do básico da língua de sinais, eles têm a plena consciência de que não conseguem te trazer a fluência. Eles sabem que simplesmente aprender um tanto de lista de sinais e amanhã esquece. Isso não é fluência. Sabem que aquele videozinho de 1 minuto ali, ele pode te ajudar com algumas coisas, mas ele não te dá a certeza de que você vai conseguir desenvolver um texto dessa forma. Sabe por que eu falo isso? Porque eu também já fui esse tipo de professor. Falo com vocês, já fui esse tipo de professor. E sei que é muito complicado você falar bem assim, olha, você vai se tornar fluente em Libras. Sabe por quê? Existem alguns fatores, por exemplo, sua disposição. E se você não quiser? E se você realmente não desejar fazer? E se de repente você não desenvolver? Mas eu consegui desenvolver o Vale, né, o método Vale, e a partir disso, gente, deu para perceber perfeitamente que era possível, sim, as pessoas conseguirem alcançar a fluência. Porque eu fui prova disso. Depois disso, os meus alunos comprovaram, vocês viram no primeiro dia de aula os testemunhos que eles contaram, e é isso que é o mais interessante, o método Vale, ele funciona. Ele não só funciona, como ele comprova que você vai chegar na fluência através dessas etapas que eu te mostrei aqui. Então, eu hoje consigo dizer que é possível sim você se tornar fluente em Libras. É muito possível. E outra coisa, eu experimentei o meu método, meus alunos experimentaram, e eu queria que você imaginasse como seria para você. Você experimentando essa experiência maravilhosa de saber que você pode se tornar fluente em Libras um dia. Ó, imagina a seguinte situação. Tem muita gente que gosta de música em Libras, né? E imagina a seguinte situação. Fulana, né, decide, sempre sonhou em interpretar uma música que ela ama, de paixão. E ela sempre quis passar isso na língua brasileira de sinais, sinalizar. E aí teve um dia que ela fez, estudou bastante, e ela conseguiu montar essa música. Ela falou bem assim, eu vou gravar essa música. E ela gravou, e ela viu que deu muito certo, e ela resolve postar lá no Instagram. No que ela posta no Instagram, ela fica muito feliz e tudo mais. Já tá de noite, ela só vai dormir, vai descansar. Quando ela acorda no outro dia, ela é surpreendida com as visualizações que deram aquele vídeo. Os comentários das pessoas falando, tipo assim, você sabe Libras? Como é que, nossa, que música linda e tudo mais. As pessoas admirando aquilo que ela conseguiu fazer. Aí fulana vai, né, ali pra seu trabalho. E aí tá todo mundo comentando, tipo, nossa, que vídeo incrível que você fez, eu não sabia que você dominava tão bem da Libras, que importante, né, você aprender Libras. Nossa, você sabe, você é bilíngue, hein? Você é bilíngue, porque quem aprende Libras é bilíngue. E aí chega um momento que aquela amiga sua ali do serviço vira e fala bem assim, ó, fulana, o chefe tá querendo conversar com você. Ele falou que assim que você chegasse eu fosse pra lá. E aí então, aquele momento, você chega lá e o chefe vira pra você e fala bem assim, fulana, por que você nunca me contou que você sabe Libras? Imagina, tipo, se eu soubesse que você sabia Libras, a gente tinha colocado você para trabalhar aqui na parte mais de comunicação, a gente poderia trabalhar alguma coisa em relação a isso para deixar a empresa mais inclusiva, pois a partir de hoje eu quero esse compromisso com você. Esse reconhecimento não seria muito bom? Seja sincero comigo, é muito bom isso. E eu tive uma aluna que teve uma situação muito parecida com essa. É o exemplo da Lúcia. Roda para mim o vídeo da Lúcia. Olá, tudo bem com vocês? Eu vim contar para vocês um fato que aconteceu comigo semana passada. Eu fui numa loja com minha netinha comprar um presente. Chegando lá, ela veio uma vendedora me atender e ela falou assim: "Eu te conheço". Falei: "Me conhece? Mas eu compro sempre aqui, é por isso que você me conhece". Ela falou: "Não, eu te vi lá no Instagram fazendo Libras". Gente, eu tomei um susto e fiquei tão feliz de ser reconhecida por estar fazendo Libras. Eu fiquei muito feliz. Você não imagina a alegria que eu fiquei de saber que eu estou estudando, né? E as pessoas já estão me reconhecendo, né? Então, gente, ó, vale a pena, vale a pena, vale a pena, tá? E vem estudar Libras com a gente. Vocês viram esse exemplo da Lúcia? É isso, essa experiência de reconhecimento que a gente ama. Não adianta falar que você não gosta, não, porque a gente gosta sim, porque a gente se sente importante. Essa é a realidade. A Libras, ela nos proporciona isso. Agora imagina a situação, você que é professora, por exemplo.
Chega uma certa situação que você vai trabalhar um dia, você tá ali como regente de turma, né? Tá trabalhando, aquela questão toda e tal. Até que você percebe que tem uma movimentação na escola, a diretora pra cima e pra baixo com uma mãe, e essa mãe conversando, e aí a mãe dessa criança fala que ele era surdo. E esse fato dele ser surdo, ele já tentou ir em 5 escolas, tentou colocar esse aluno lá dentro, mas infelizmente não tinha inclusão. Infelizmente era uma escola que não dava oportunidade. A escola nem sequer preocupava de ter um intérprete em relação a isso. E agora era praticamente a última tentativa que ela teria com aquela escola ali. Então a diretora quer porque quer tentar dar um jeito naquela situação. E aí na hora do recreio tá todos os professores ali, 23 professores, tá dando o número exato aqui. E aí a diretora chega e fala bem assim, olha, a situação é essa. Nós estamos com uma mãe de surdo. Esse surdo já é a 5ª escola que ele vai tentar entrar. Ele não conseguiu em momento algum se adaptar a essa realidade. Ele precisa de alguém que saiba Libras para acompanhar ele. E a gente precisava saber quem aqui sabe Libras, quem aqui tem algum conhecimento daquelas 23 pessoas, daquelas 23 professoras. Só você vai lá e faz assim, ó. Eu. E a diretora levanta aquele olho, sabe? E fala assim, pelo amor de Deus, vem cá. Pega você, leva pra sala dela pra vocês conversarem. A mãe vai junto e a mãe fica muito agradecida de saber que você sabe Libras. Que você vai conseguir dar pro filho dela aquilo que ninguém conseguiu dar. Aquela atenção, a educação inclusive, uma educação verdadeira. Porque você sabe Libras e você saberia se comunicar com elas. Você entende isso? Você entende essa emoção que é? E a diretora fala, a partir de hoje é sua responsabilidade, esse menino aqui. Todo conhecimento você vai passar pra ele. Imagina essa experiência e isso acontece. Se fosse você, como é que você se sentiria, hein? Emocionado, no mínimo emocionado. Agora, imagine essa outra situação, que eu amo essa situação. Seu pastor, seu líder de igreja, padre, enfim, ele chama você um dia e fala, eu estou precisando conversar com você. E você acha que ele vai assim, sabe? Te dar aquela corça de sermão, porque você fez alguma coisa errada e tal, mas ele simplesmente chega pra você e fala bem assim, eu reuni com toda a diretoria da nossa igreja aqui, da nossa organização, e a gente decidiu falar uma coisa com você. Nós vimos que há 2 semanas atrás você fez a interpretação para um surdo aqui na nossa igreja. E eu entendi, como líder da nossa igreja, que não tem como a gente não dar essa assistência para essa pessoa. Vai que um dia ele volta, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai capacitar? Como é que a gente vai deixar essa pessoa assim à mercê? Não, a gente precisa criar um ministério de surdos. E eu conversei com a diretoria, e nessa conversa com a diretoria nós decidimos que a partir de hoje nós vamos te dar todos os recursos e todas as formas possíveis para você alcançar o seu objetivo maior, que é montar um ministério de surdos aqui na nossa igreja. E nós vamos te dar todas as ferramentas para você fazer isso. Se precisar de dinheiro, nós vamos te dar. Se precisar de mão de obra, nós vamos fazer. Se precisar investir em alguma coisa, nós vamos investir. Nós vamos te dar essa oportunidade para você começar com o Ministério de Surdos aqui. Como é que você reagiria a isso, hein? Como é que seria essa experiência para você de saber que você está agora como líder de um Ministério de Surdos e que você vai começar esse trabalho lá na sua igreja? Eu tive uma aluna, Érica, que vivenciou a mesma situação, você acredita? E ela me mandou um áudio esses dias contando essa experiência. Eu queria muito compartilhar esse áudio com você. Eu pedi ela para mostrar isso aqui nesse dia, nessa aula, e ela autorizou. Se liga no que ela vivenciou. Então, depois que eu comecei a gravar vídeos no Instagram, fazendo algumas interpretações, acabou algumas pessoas da minha igreja compartilhando os meus vídeos, amigos. Eu fiz até uma interpretação do meu pastor. E daí chegou nas líderes, né, do Ministério Infantil, que eu fazia Libras e tudo mais. E aí eles me convidaram para, junto com as crianças, a gente interpretar uma música agora no mês de junho, né, em um congresso que vai ter. E eu tô bem animada, tanto pela experiência de estar trabalhando com crianças, como pela oportunidade, porque a minha igreja nunca teve um intérprete de Libras, né? Eu sou a primeira pessoa que está estudando Libras, tanto na minha igreja quanto na minha cidade, porque eu moro no interior, então eu tô muito, muito feliz. Você viu aí essa experiência da Érica? São essas experiências que você pode viver se você decidir abraçar essa oportunidade que eu tô te falando aqui hoje, tá? E eu vou te explicar tudo isso pra você entender que oportunidade é essa, tá? Eu tenho um curso que eu venho falando com vocês o tempo todo, que é o Fábrica de Fluentes, tá? O famoso Fábrica de Fluentes, carinhosamente conhecido como FF, tá?
O Fábrica de Fluentes foi o curso que eu consegui desenvolver com o tempo, aplicando exatamente aquele método, o Vale, para que esses alunos conseguissem alcançar. Então, todos esses alunos passaram por esse método e vivenciaram esse curso aqui, que ajudaram eles a alcançarem a fluência no final. E, basicamente, o que é o Fábrica de Fluentes? Ele é um curso que, a primeiro ponto, ele vai do zero até a fluência em Libras. Nosso objetivo é pegar você que está com seu conhecimento zerado aí, ou até você que já tem um conhecimento maior, mas que às vezes precisa ainda trabalhar algumas coisas muito básicas, e a gente alcançar e fazer um processo com você até você alcançar o que a gente considera como fluência, como eu mostrei com vocês aqui durante esses dias. Então, o curso Fábrica de Fluentes, ele tem essa preocupação de entender como que é a sua real situação e onde a gente quer chegar com você. É por isso que a gente tem um primeiro ponto que eu gosto muito de falar, que é essa avaliação da sua real situação. Opa, aqui ó, errei. Avaliação da sua real situação. Vocês estão vendo que eu não estou preocupado muito em escrever bonito não, né? Eu só estou escrevendo aqui mesmo, tá? Mas essa avaliação da sua situação é o quê? Quando a gente chega com um novo aluno, a gente entende que não tem como eu fazer o que os cursos tradicionais fazem. Olha, entra aí na turma, aí você vai se adaptando. Não. Sabe por quê? O seu nível de Libras é totalmente diferente do nível de fulano, que é totalmente diferente do nível de ciclano. Se eu não entender qual é a sua situação, você vai ficar, tempos e tempos perdido, porque você não sabe por onde você deve começar. E todos os nossos alunos, quando entram no nosso curso, nós fazemos o compromisso de fazer uma recepção. Esse primeiro contato com ele, para entender qual é a sua realidade, qual é o seu conhecimento na Libras, o que você consegue fazer para estudar, qual é a sua disponibilidade, e a partir disso nós vamos traçar um plano de ação para você. Porque eu não vou te tratar como todos iguais, né, dentro do curso. Não, você é um indivíduo só e aí o professor te acompanha diante da sua realidade. Não é igual diante da realidade de uma turma inteira, como é o que a gente costuma ver, certo? E o mais interessante é que a nossa proposta é para que você se torne fluente em até 1 ano de Libras. Por isso, esse curso do Fábrica, ele tem essa proposta de 1 ano de Libras, certo? 1 ano de curso para você desenvolver. Obviamente, já teve alunos que terminaram com 4 meses, teve alunos que terminaram com 6, 8, 9, enfim. Mas cada aluno vai desenvolver isso durante esse período, para que em 1 ano você alcance o que você tanto quer, que é a fluência em Libras, certo? E o mais interessante é que durante esse ano você vai ter o direcionamento do professor. Porque o que adianta te jogar no meio de um tanto de conteúdo se você não tem um direcionamento do professor, né? Não vale de nada. Nossa preocupação, e é uma frase que eu sempre venho dizendo aqui, é uma coisa que eu repito para você, é o segurar na sua mão. Isso aqui, a gente não abre mão disso. A gente confia tanto no nosso trabalho e a gente acredita que esse aluno ele precisa entender por onde ele começa, precisa entender o processo, esse direcionamento que ele vai ter durante todo esse processo de 1 ano, para que no final ele saiba exatamente como ele alcançou isso daqui, certo? Então é por isso que a gente mantém esse direcionamento sempre do professor, sempre acompanhando, sempre ali no pé mesmo, para saber por que você está desenvolvendo pouco, olha, percebeu tal coisa, você precisa desse feedback o tempo todo do seu professor, e isso é o que é mais interessante, né? Outra coisa muito interessante é que a gente tem um material didático, né, em todas as aulas. Então, o mais interessante é que durante todo o processo do seu aprendizado da Libras, você vai ter esse material didático para você acompanhar as atividades, para você acompanhar os conteúdos, para você conseguir pegar dicas que a gente dá e a gente vai colocando tudo isso dentro de um material que cada aula você vai ter disponível lá para você. E é por isso que é tão importante, porque você vai ter um material tanto escrito ali, né, quanto o próprio vídeo para você manter esse acompanhamento. A gente também faz para os nossos alunos o que a gente chama de mega dicionário, tá? O que é um mega dicionário, Anderson? Basicamente, dentro do nosso curso, nossos alunos recebem uma lista de centenas e centenas e centenas, até de milhares de sinais disponíveis para que o aluno consiga acompanhar de forma atualizada os sinais que estão rolando na comunidade surda. Sério? Então a gente faz exatamente esse processo. Por que a gente faz isso? Você precisa adquirir vocabulário novo, mas às vezes é uma palavra que você não sabe. Aí de repente você vai lá, sinal de tal coisa.
de repente aparece para você disponível dentro lá do seu curso, para você acompanhar e saber qual que é aquele sinal que você tanto precisa. Então é um mega dicionário para você pesquisar o tempo todo e para você crescer o seu vocabulário, certo? Então a gente disponibiliza isso aí e ele é sempre atualizado. Sempre quando aparece sinal novo na comunidade surda, a gente vai atualizando ele, vai alimentando para que o nosso aluno tenha uma sinalização atualizada, uma sinalização acima de tudo com conteúdo, né? Porque você vai ter muitos sinais para aprender lá. Uma coisa muito interessante também que a gente sempre gosta de fazer é o nosso grupo fechado e exclusivo de alunos no WhatsApp. Por quê? Primeiro que o WhatsApp todo mundo tem. Vamos ser sinceros. Todo mundo ama o WhatsApp porque é uma coisa muito prática. E quando a gente tem um grupo no WhatsApp, é muito mais fácil pra gente tirar dúvida, pra gente interagir, pra gente comunicar, pra gente pensar. Olha, eu tive esse insight aqui, eu vou compartilhar com os meus colegas, compartilhar as experiências, o primeiro contato com o surdo. A gente tem essa interação dentro do grupo e isso daqui é essencial. Essa interação com a turma, essa comunidade da WM Libras faz total diferença pra gente conseguir crescer mais. Porque às vezes eu tô meio desanimado, mas eu sei que meu colega tá ali, sabe, lutando, querendo pelejar, e aí isso aí me fortalece. Então o grupo de alunos ele é essencial pra gente ter essas trocas de experiências e tudo mais. Além desse grupo de alunos, você vai ter o WhatsApp, né, da equipe de professores da WM Libras, né? Vocês estão vendo essas princesas aí interpretando, a Dani e a Keila? Pois é. Essas pessoas aí são parte da nossa equipe de professores juntamente comigo e a gente tá ali o tempo todo no WhatsApp para tirar suas dúvidas, para poder te acompanhar, para poder puxar a sua orelha, que a gente faz muito isso com os nossos alunos, para poder saber como é que tá o processo, para avaliar as suas provas e assim por diante. Então todo esse processo a gente vai fazendo com você. Estamos no grupo de alunos também para ter essas experiências com vocês. A nossa equipe de professor, ela tem essa preocupação de mostrar para você que você não está sozinho, você não está estudando sozinho e, acima de tudo, você vai conseguir sim alcançar o seu objetivo maior de fluência, porque nós vamos ficar no seu pé. Não vai ter jeito não, viu? A gente segura a sua mão e fica no seu pé. Você não vai ter por onde correr. Então, por isso que essa equipe de professores, ela é uma equipe muito bem qualificada para poder te ajudar nesse processo, certo? E além disso, a gente tem uma coisa que o pessoal ama, os nossos alunos amam, que são as mentorias em grupo, certo? Essas mentorias elas acontecem periodicamente e aí nosso objetivo é ter um momento de tirar as dúvidas da galera e acima de tudo colocar em prática algum contexto mais intenso. Essas mentorias são sempre boas porque são reuniões que nós fazemos com os nossos alunos e aí a gente vai detalhar uma atividade específica, vamos analisar, vamos tirar as dúvidas, vamos trabalhar uma temática que o pessoal sentiu mais dificuldade, para a gente ter mais fortalecimento de conhecimento, para a gente ter mais base para conseguir alcançar o que a gente tanto quer, que é a fluência em Libras. Então essas mentorias são excepcionais. E lá a gente trabalha sobre mercado de trabalho, a gente trabalha sobre processos de tradução, a gente trabalha sobre várias temáticas, a gente sempre vai perceber aquilo que o pessoal está tendo mais dificuldade. E a partir disso a gente vai fazendo esses grupos, onde a gente vai poder, tete a tete, conversar sobre isso, certo? Então é por isso que é tão importante essas mentorias exclusivas para os nossos alunos lá do Fábrica de Fluentes. E o mais interessante é que no final de tudo isso, você vai receber sua certificação, se eu não me engano, de 220 horas, tá? Que vai comprovar que você fez seu curso de nível básico até o curso de tradução e interpretação, que é o que a gente considera como a fluência em Libras. E lá nessa certificação você pode ficar tranquilo que é reconhecido em qualquer território brasileiro. Esse é o mais interessante, né? Mas ele é reconhecido pelo MEC? Não. Reconhecido pelo MEC é apenas faculdades, né? Porque o MEC ele exige essa questão universitária de formação. Mas, como nós estamos trabalhando um curso de capacitação, um curso de alcance de fluência, de profissionalização, então a gente faz de uma forma diferente. Mas essa mesma certificação, ela é usada em todo o território nacional e ela é aceita em todo o território nacional. Por isso que os nossos alunos têm total confiança de, depois que terminou o curso, já ingressar no mercado de trabalho, já pensar em uma profissionalização maior, porque já tem sua certificação garantida, certo? Isso aqui já faz total diferença. E a gente ainda tem um curso extra que a gente dá como presente para os nossos alunos, tá? Que é o curso de Mercado da Libras, né? Que basicamente são aulas que nós vamos ter durante todo o curso, onde você vai saber
Como é o processo depois da fluência para você começar a atuar na Libras? Se é o seu desejo, por exemplo, atuar como intérprete de Libras, ser um professor de Libras, você vai saber o que você precisa fazer para alcançar isso daí. E aí dentro dessas aulas extras, nós temos essa preocupação de mostrar para você, olha, o mercado da Libras é isso. Você vai fazer isso, isso e aquilo para alcançar isso daí, para você receber ali por volta de 3.000 a 5.000 reais como salário dentro desse âmbito, certo? No nível nacional, a média mais ou menos é nesse valor. Então a gente consegue te capacitar para você ter isso. Além disso, você vai ter o seu curso dentro de uma plataforma, certo? Essa plataforma, ela é sensacional, muito conhecida, onde você vai poder acessar o tempo todo, tá? Só que eu, antes de ficar só falando, eu gosto muito de mostrar, para você ver como é que funciona. Então eu vou fazer o seguinte, presta bastante atenção que eu vou te explicar como que você faz para acessar essa plataforma. Nós vamos ver por dentro como ela funciona. Vamos lá então analisar isso aqui, ó. Primeiramente nós temos o login, né? O mais interessante é assim que você faz sua matrícula, você vai receber seu login e senha para você acessar pela primeira vez, né? Então tudo é muito tranquilo, depois de sua matrícula tudo vem confirmado no seu e-mail, tudo certo. Entrou aqui, você vai ver que você tem toda essa plataforma disponível aqui, que é pela QIFI, que é uma das empresas que a gente teve mais confiança em trabalhar com elas. Aqui na lateralzinha você vai ver todos os módulos disponíveis para você. Aqui, logo em cima, você vai ver um super dicionário. O que é isso daqui? É uma surpresa que nós fazemos para os nossos alunos. Aqui você vai ver sinais atrás de sinais, sempre atualizados de acordo com aquilo que o sinal tá agora, né? Talvez o sinal mudou e a gente acaba mudando também lá na plataforma. Ou seja, é um dicionário, um super dicionário para que o nosso aluno tenha acesso a esses sinais. Aqui, quando você clica, por exemplo, no vocabulário aqui, infinito, você vai perceber que vai abrir a nossa aula aqui. Você vai poder assistir a nossa aula que ela está disponível para você o tempo todo. E o mais interessante, eu acesso no horário que eu posso acessar na hora que eu puder e sempre, quando eu precisar, rolando aqui para baixo, eu tenho um WhatsApp e tenho um material PDF aqui, tá? No material PDF você pode abrir que você vai ver que tem todo o material disponível para você fazer suas atividades, seja para revisar o conteúdo. E acima de tudo, você vai poder ter aqui embaixo os comentários. Fica com uma dúvida com relação a isso. Manda seu comentário que logo nós vamos responder dentro da plataforma. Você viu aí como é que funciona? Pois é. Mas antes da gente falar sobre essa oportunidade, né? Você sabe por que você precisa dessa oportunidade? Muitos tentam fazer todo esse processo que eu expliquei aqui sozinhos. Só que chega um momento que dá o desânimo. Chega um momento que ele percebe que não dá para ser sozinho. Ele percebe um momento onde não ter alguém para avaliar, para dar um feedback para ele, aquilo ali não dá certo. Muitos acham que vai ter uma outra oportunidade lá na frente e aí vai fazer o mesmo processo de um surdo vai aparecer na sua vida, ele vai tentar se comunicar e você vai ficar frustrado novamente porque você não sabe se comunicar ainda. Ou então vão precisar de um intérprete, uma vaga X, lá você vai ver essa vaga, o pessoal vai te procurar, mas você não vai ter capacitação suficiente para pegar essa vaga, por exemplo. Isso é porque você não abraça essa oportunidade hoje, então é por isso que você precisa tanto dessa oportunidade, certo? Eu vou falar uma coisa com vocês. Depois quando a gente vê tudo isso daqui que a gente explicou, você vai voltar lá para assistir seus vídeos no Instagram, porque tem muita gente que deixa para depois, acha que essa oportunidade não é para ele, aí vai voltar para ver o vídeo e vai perceber que aquele vídeo ali já não é a mesma coisa. Aquilo ali já não te sustenta, porque você já experimentou de muito mais coisa. O leitezinho não te sustenta. O que vai te sustentar é esse arroz com feijão aqui, ó, uma carne e uma boa verdura. É isso daqui que vai te sustentar para você querer ter esse gosto maior de aprender a Libras. E para mim aprender Libras, na minha concepção, é uma questão de honra. Vocês acreditam? Para mim foi assim. E para você? Você acredita que é uma questão de honra aprender Libras? Porque, olha para você ver, ó, já fazia tempo, quando eu comecei a aprender, que eu não me priorizava. Gente, eu já aprendi inglês, eu já aprendi espanhol, eu já fiz mais de 20 cursos profissionalizantes, cursos de informática, essas coisas. E todas as vezes eu fiz tudo por causa dos outros, porque os outros pediram para mim fazer, porque os outros falaram, vai e faz. Mas eu nunca tinha falado bem assim, olha, eu vou fazer uma coisa para mim. Eu vou fazer algo que eu gosto, algo que me chama, algo que salta os meus olhos, algo que me traz amor, sabe? Então eu falei assim, eu preciso aprender Libras. E foi aí que eu falei assim, eu vou me priorizar. Vai ser uma questão de honra, aprender Libras, porque é a partir disso daí que eu vou conseguir desenvolver. Eu acho
na minha opinião, que essa oportunidade chegou pra você hoje. Sabe? Depois de tudo isso que eu expliquei pra você, eu acho que essa oportunidade é pra você hoje. Mas o Anderson, eu entendi que eu preciso muito desse curso do Fábrica de Fluentes. Eu entendi que é hora de me priorizar. Eu entendi que eu preciso realmente não só aprender Libras, mas me tornar fluente. Eu sei que você quer dar essa oportunidade de alcançar a fluência em Libras. E por isso, eu, após entender esse desejo seu de tomar esse primeiro passo, de se priorizar, de ver essa oportunidade, de querer realizar esse sonho, de alcançar essa fluência para você não mais ter essas frustrações de eu tive um sonho de Libras, eu me comuniquei com o surdo de uma forma que eu me frustrei, eu tive uma oportunidade de abraçar Libras e não abracei, eu tive a oportunidade de comunicar com um parente meu surdo e não tive essa oportunidade de aprender. É por isso que eu resolvi liberar para você uma oportunidade, tá? Uma promoção do nosso curso que antes a gente nunca fez algo assim, de tão bom que é. E eu ainda quero te mostrar o porquê que o Fábrica de Fluentes é o melhor curso para você, melhor do que aquele curso tradicional, melhor que aquele curso presencial que você normalmente tem aí na sua região. Sabe por quê? Eu vou te mostrar um pouquinho sobre os cursos tradicionais. E também vou te falar sobre o Fábrica de Fluentes. Certo? Gente, normalmente nos cursos tradicionais, você vê o conteúdo uma única vez, né? Dá uma relembrada às vezes na outra aula e só. Agora aqui no Fábrica, galera, você vai poder revisar quantas vezes você quiser aquele conteúdo. Depois de um tempo eu volto e quero aprender o primeiro conteúdo lá da primeira aula. Eu posso voltar e assistir normalmente, coisa que você não pode fazer dentro de um curso tradicional. Aqui no curso tradicional, você acompanha a turma e o ritmo dela. Você tem que se adaptar. Você vai ter que ir rebolando ali. Às vezes você fica muito atrás, às vezes você tem que correr contra o tempo para tentar acompanhar o ritmo da turma. Aqui no Fábrica de Fluentes é o contrário. O professor ele entende como que é a sua realidade e a partir disso a gente vai começar a trabalhar dentro da sua realidade. Entender, por exemplo, seu tempo, o que você consegue dar, como que a gente pode fazer, a sua realidade de vida, e a partir disso a gente começa a trabalhar isso com você. Aqui no curso tradicional, normalmente você vê o professor ali umas 2 vezes por semana, uma vez por semana, né, que é o costumeiro. Agora aqui no Fábrica de Fluentes não. Você tem o meu contato pessoal, o contato da minha equipe, e você pode mandar sempre mensagem o tempo todo, tirar dúvida, seja manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, a gente sempre vai estar disponível ali para te dar esse suporte. Por quê? Nós entendemos que a Libras ela é uma língua diária, ela precisa ser desenvolvida todos os dias, e ter um contato 1 vez, 2 vezes com o professor, isso não se resolve. Aqui no tradicional, a média de aula sempre é 2 horas de aula, né? No máximo 3 na semana. E aqui, o bom dentro do curso Fábrica de Fluentes é que você, dentro da sua realidade, você vai poder assistir no seu tempo e quando você puder. O Anderson eu trabalho manhã, tarde e noite. Opa, então peraí, nós vamos pensar na possibilidade. Será que compensa pôr você para estudar Libras no final do dia? Talvez a gente pode pensar no final de semana. Ou então, não, Anderson, eu trabalho manhã e tarde, à noite eu tô livre. Então vamos pensar no horário que você vai ficar tranquila depois daquele jantar, depois de já ter colocado as crianças para dormir pra gente estudar um pouquinho. Não vamos exigir tanto de você porque tá à noite, certo? Libras não se aprende pelas muitas horas. Libras se aprende pelo dia a dia. O dia a dia estudando é o que vai te ajudar. Então a gente vai pensando nessa estratégia diante da sua realidade para você conseguir estudar. Certo? Sem aquela neura de ter que sair da sua casa, gastar com combustível, gastar com Uber, gastar com lotação, ir até o local, ficar lá sentado horas e horas cansado, depois voltar para sua casa correndo perigo de vida. Não, aqui a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Dentro do curso tradicional, você sempre tem que fazer o curso básico. Aí depois do curso básico eles vão te passar para o intermediário. Depois do intermediário você tem que ir pro avançado. Acabou, Anderson? Não. Depois do avançado, você também tem um curso de tradução e interpretação, que é o que vai solicitar de você. E isso daqui vai durar muito tempo. Eu te garanto isso. E aqui não. Tudo isso daqui, é em um único curso, que é o Fábrica de Fluentes. Dentro do Fábrica de Fluentes, você vai conseguir ver todos esses processos, tá? Eu fiz uma pesquisa. Fluentes. Agora foi certo. Eu fiz uma pesquisa
E a média da mensalidade de curso de Libras no nosso Brasil, tá? A média, ela tá ali por volta de R$ 80 no mês, tá? Então, o curso tradicional ele tá no valor de R$ 80 por mês, certo? Essa é a média, mais ou menos, de valores, tanto em metrópole quanto em cursos mais de cidades menores e tudo mais. A média é sempre R$ 80. Considerando que do básico, pro intermediário, pro avançar, pro tradução e interpretação, você vai gastar ali por volta de 3 anos, tá? Porque menos disso você não consegue alcançar isso tudo aqui dentro de um curso tradicional. Em 3 anos, você vai gastar uma média, presta atenção, de R$ 2.880. Esse é o valor que você vai gastar para alcançar essa, talvez, fluência em Libras, que nem é certeza. Você vai ficar estudando a vida toda, um tanto de lista de sinal, um tanto de coisa, aí depois esquece os sinais tudo, aí depois tem que revisar tudo de novo e tal. Tudo isso aqui você vai pagar 2.880 para você chegar até o final. Sem considerar que em 3 anos você pode até pensar em desistir, né? A gente não vai descartar essa possibilidade. Aqui no Fábrica de Fluentes, você vai fazer isso em 1 ano, certo? Em 1 ano. E o Fábrica de Fluentes hoje, ele vai sair para você no valor de R$ 997. Esse é o valor do Fábrica de Fluentes hoje para você, certo? Um curso completo, um curso que vai te dar material didático, um curso com mentorias, um curso que vai te dar um plus a mais, que é do mercado da Libras, uma equipe de professores à sua disposição, um mega dicionário para você consultar o sinal na hora que você quiser, um acompanhamento 24 horas do professor. Isso é o valor do Fábrica de Fluentes. Isso poderia ser muito mais caro. Olha a diferença de R$ 2.880 para R$ 997. Eu estou falando de quase R$ 2.000 de desconto que eu já estou te dando aqui em comparação ao curso. Agora, esse valor aqui ele é muito bom, mas ainda tem uma promoção que eu separei para vocês. Lembra que eu falei sobre isso? E eu vou avisando, essa oportunidade é para você abraçar hoje ainda, tá? Sabe por quê? As vagas elas são limitadas. O nosso curso é de R$ 997, só que hoje eu estou liberando para você um desconto, tá? De R$ 400 para quem participou do evento do Operação Libras. R$ 400 para quem se inscreveu nesse evento, eu estou dando um desconto. Sendo assim, o nosso curso vai sair para você de 12 vezes, presta atenção, tá? Vamos dividir em 12 vezes ainda para você, de R$ 59,94. Ou seja, em valor mais cheio, né? O valor é 597. Esse é o valor que a gente está ofertando para você, o curso Fábrica de Fluentes hoje, tá? Esses 12 vezes você pode dividir no seu cartão de crédito, pra você ter uma noção. E aí você vai pagar 12 vezes de R$ 59, sendo que você não vai pagar 2.880 para ficar 3 anos sofrendo a vida, não. Você vai pagar durante esse 1 ano o valor de 12 vezes de R$ 59,94, certo? É a oportunidade que a gente resolveu fazer para você que se inscreveu aqui, uma forma de agradecer você também por ter acompanhado esse evento durante todos esses dias, tá? Então eu já vou dizer para vocês que as matrículas estão abertas, tá? Então você tá agora aqui no chat, olha aí, você vai ver nos comentários aí o linkzinho para você fazer sua inscrição. Agora mesmo no grupo do WhatsApp, mandei os links lá para você garantir essa oportunidade, porque é hora de você se priorizar. É hora de você olhar para um curso tão completo desse e falar bem assim, Anderson, eu vou investir nisso. Eu vou investir porque isso aqui não é um gasto. Isso aqui não é uma forma de pegar um dinheiro e jogar fora. Pelo contrário. Isso você faria se você estivesse comprando coisa numa lojinha aí qualquer, comprando coisa só para passar o tempo. Aqui você está investindo na sua vida, você está investindo na sua área profissional, você está investindo no seu sonho, na sua priorização aqui nesse curso. Certo? E olha, eu te falo uma coisa. As formas de pagamentos que nós estamos disponibilizando para vocês estão sensacionais. Primeiro, 12 vezes no cartão de crédito. Você pode abraçar essa oportunidade. Anderson, eu quero pagar no Pix. No Pix pode. No débito, na transferência, PayPal, boleto. Você pode abraçar essa oportunidade agora, tá? Através do link você pode fazer sua matrícula e lá tem todas as formas de pagamento para você acessar, tá? E o mais interessante, adquirir o curso agora, o acesso é imediato ao curso. Tá? Se você comprar hoje mesmo, você já vai ter acesso diretamente ao seu curso,
sem nenhum desvio nem nada do tipo, tá? Hoje mesmo, assim que você garantir essa oportunidade, você vai ter acesso ao seu curso, tá? E eu vou falando pra vocês, as vagas são limitadas. Nós temos uma procura muito grande quando nós abrimos as vagas. O pessoal fica aí, ó, muito tempo esperando pra gente abrir as vagas e agora é essa oportunidade. Então eu falo com vocês o seguinte, certo é que nós vamos abrir essas vagas pelo menos durante 48 horas. Durante 48 horas nós vamos ter essas vagas disponíveis para vocês. Após isso a gente não pode garantir, porque se acabar as vagas, infelizmente a gente não pode dar outra oportunidade. Acabou as vagas, a gente limita. Por quê? Nós temos uma equipe de professores que precisa dar atenção para esses alunos, então a gente não pode abrir vagas assim eternamente, não. Então se você quiser essa oportunidade, é agora, tem que abraçar agora essa oportunidade, tá? E eu falo uma coisa com vocês, lá no grupo do WhatsApp a gente sempre vai atualizando vocês quando as vagas encerrarem. Então, se quer abraçar essa oportunidade, faça isso agora, tá? Eu tô com minha equipe aí nos comentários agora, certo? Para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, fica aquela dúvida, eu antes não entendi, pagamento é assim, tem que fazer tal coisa. Pode mandar aí no grupo, nos comentários que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Ou então nos chama lá no WhatsApp, que a gente também vai tirando todas as dúvidas de vocês, certinho? Não se esqueça disso, a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Então, pode perguntar, agora é o momento. Só que eu quero falar uma coisa com vocês. A gente sabe que hoje em dia, a gente não sai confiando cego em ninguém. Isso aí, você tem total segurança em relação a isso. Você está certíssimo em fazer isso. Sabe por quê? Nós entendemos que o nosso produto é tão bom e nós entendemos que o nosso nome está em jogo que a gente resolve dar uma garantia para os nossos alunos que comprarem o nosso curso, né? De fazer a matrícula o quanto antes. Qual que é essa garantia, Anderson? Por lei, que não precisa ficar enganando ninguém, né? Por lei, você tem 7 dias para você experimentar qualquer tipo de produto e depois, se você não gostar, a gente devolve 100% do seu valor. Isso é por lei. Só que nós aqui da WM resolvemos fazer isso durante 15 dias, para você ter tempo para experimentar o curso, ver como é que funciona e tudo mais. Então, durante 15 dias você vai poder experimentar. Se até 15 dias você percebeu que não é para mim esse curso, a gente devolve 100% do seu valor, sem problema algum, certo? Agora eu quero te dar uma coisa ainda mais certa. Se caso passar 6 meses do curso, e você me mostrar que você não conseguiu aprender nada, e você fez o curso, fez as atividades, mas você não conseguiu desenvolver, a gente faz um compromisso muito bacana com você, que é o seguinte: se em 6 meses não der certo, a gente vai fazer 1 mês de intensivão com você. Sou eu que me responsabilizo a ficar 1 mês te ensinando. Tá? Se você, depois desse mês, ainda assim não percebeu, não deu em nada, não conseguiu desenvolver, eu faço um compromisso com você. Eu vou te devolver 100% do seu valor, do que você investiu, e mais R$200 do meu bolso, tá? Te devolvendo assim, então, R$797, quase R$800, pelo tempo que você investiu no nosso curso e não teve resultado. Então, a gente faz esse compromisso, a gente coloca a cara para bater, porque a gente confia muito no nosso trabalho. Os nossos alunos confiam muito no nosso trabalho e a gente gosta de retribuir essa confiança também. Então, se isso acontecer, a gente faz todo esse processo com você sem problema algum, tá bom? Então, fiquem atentos com relação a isso. E agora eu vou apelar pro seu coração, tá? Essa oportunidade, ela não vai bater na sua porta de novo. Ela não vai chegar de novo para você e falar assim: oi, tudo bem? Então, vim aqui num outro dia ofertar... Não vai acontecer. A oportunidade de ter um curso completo como esse, um curso que em 1 ano você vai conseguir alcançar a fluência, vai conseguir ter profissionalização na área do mercado da Libras, vai conseguir alcançar o seu objetivo maior, ter um acompanhamento de uma equipe capacitada para isso, por R$59 mensal, isso não vai acontecer de novo. Tá? Isso não vai acontecer de novo. Você vai investir, pelas contas aqui, menos de R$2 por dia. Menos de R$2 por dia. É muito pouco para você alcançar o que você tanto quer aqui. E outra coisa, te falo uma coisa. O curso, ele vai, sem sombra de dúvida, abrir portas para você. No mercado de trabalho, na área de intérprete de Libras, na área da comunicação. Você vai poder conhecer novos cursos dentro do nosso curso. Então, isso vai abrindo portas para você. E, acima de tudo, você vai realizar um sonho. Sabe? É um sonho que você está se realizando. É um sonho que você idealizou e que agora está tomando forma. E é isso que é o mais interessante do Fábrica de Fluentes, né? Você vai se priorizar. Vai ter um momento onde você vai poder falar: olha, eu sei Libras.
se acontecer uma dessas experiências que a gente conversou acima, de você ser reconhecido, de você ser chamado para liderar lá na sua igreja o Ministério de Surdos, se acontecer de, por exemplo, no seu trabalho lá você ser uma professora, reconhecida como professora inclusive, é tudo porque o Fábrica de Fluentes vai fornecer isso para você. Então, qual que vai ser a desculpa que você vai dar agora pra gente? Não tem desculpa. É simplesmente abraçar essa oportunidade de R$ 59 mensais para você fazer o seu sonho se tornar realidade, tá? E o que que te impede de investir hoje esse valor? Me fala. O que que te impede? Ah, o Anderson, que me impede é dinheiro. Ah, não, Anderson, é porque é o vencimento do cartão que não vai dar e tal. Se eu fazer agora esse compromisso, vai me comprometer lá na frente. Ah, o Anderson, eu não tenho cartão, aí fica meio difícil e tal. O Anderson, eu tô meio sem tempo agora, eu tô meio complicado. Às vezes é porque não sei se eu vou dar conta disso tudo. Se você tiver alguma dúvida, eu vou te desafiar agora. Se for alguma dessas coisas que eu te falei, me chama no WhatsApp e conversa comigo pessoalmente. Pode me chamar lá no grupo, você vai ver lá no grupo os contatos, você vai ver lá minha fotozinha, clica nela e eu quero conversar pessoalmente com você pra gente entender sua realidade e eu vou fazer o possível para poder te ajudar de alguma forma, tá? Eu tô te falando de coração, eu faço o possível. Se eu segurei do início ao fim do evento na sua mão, eu quero também segurar nesse momento agora e poder te ajudar de alguma forma, porque eu sei que isso aqui é a oportunidade que você vai ter. E se você deixar isso lá pra frente, pra uma outra oportunidade, você vai se arrepender profundamente de não ter abraçado essa oportunidade hoje. Então me chama lá no WhatsApp que a gente conversa, pode ser? Ou então aqui mesmo no chat, minha equipe tá aqui pra te ajudar de alguma forma. Beleza? Me manda mensagem que eu vou com certeza poder te ajudar. O curso Fábrica de Fluentes, nas 48 horas agora, a partir de agora, tá contando o tempo pra você decidir, tá? Então clica no link. Agora mesmo, clica no link, garanta sua vaga e eu te aguardo como futuro aluno do Fábrica de Fluentes e vai ser um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Meu povo, eu vou ficando por aqui, tá? Reflitam, pensam sobre isso, se organizem, garantam essa oportunidade, eu tô aguardando vocês como alunos, tá? Quero agradecer essa equipe maravilhosa que trabalhou aqui durante esses dias de eventos, para conseguir produzir esse conteúdo maravilhoso. É uma luz aqui na cara, é isso, pensando em intérprete trabalhando aqui, tentando acompanhar a fala desse professor, que é louco, que conversa muito rápido, mas é de muita gratidão mesmo a todo mundo. E eu quero agradecer você também, que ficou até aqui, esses dias todos, assim, se dedicando, aprendendo sobre esse conteúdo tão incrível, tá? Um prazer enorme. Muito obrigado por ter te ajudado, muito obrigado por fazer com que esse momento de segurar na sua mão se tornasse algo possível, e eu ainda quero segurar muito tempo ainda. Então vem pro Fábrica de Fluentes que eu tô aguardando vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, 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 viu?